Recentemente está aparecendo até que bastante uma propaganda na Globo falando: o Brasil merece mais mulheres na política. E eu pensei aqui, eu acho que tem algumas coisas para comentar sobre isso. Primeiro, algo que definitivamente eu sou contra é você estabelecer um número mínimo de mulheres como candidatas, né? Porque isso daí só prejudica o negócio. Vão colocar várias candidatas fantasma, entendeu? Só para preencher aquela cota de mulher. Mulheres que nem iriam concorrer. Por quê? Porque daí eles conseguem colocar mais homens que de fato querem concorrer a vereador ou deputado. Se eu não me engano, já aconteceu algo assim e foi exatamente isso que aconteceu, entendeu? Uma medida ridícula. Assim como foi aquela lá do Uber, que durante algum tempo colocaram uma cota de, eu acho que tinha que ter 50% de motoristas mulheres. Se não me engano, era essa a porcentagem. E o que isso daí fez? Simplesmente homens não poderem trabalhar como Uber. Por quê? Porque não tinha mais mulheres interessadas em se tornar Uber. Então eles tinham que esperar uma mulher entrar para que eles pudessem entrar também. Tipo, algumas profissões têm naturalmente mais homens do que mulheres, e outras mais mulheres do que homens. Por exemplo, enfermeiro. Quer dizer, enfermeira, né? Se você pensa em enfermagem, já te vem uma mulher na mente, porque está de acordo com a biologia da mulher. Elas têm uma tendência, o que faz elas conseguirem resultados melhores nessa profissão, além de naturalmente se interessarem mais por ela. Aí tem muito mais enfermeiras do que enfermeiros. Então o que essas medidas idiotas fazem é tirar emprego de homens que poderiam estar trabalhando e queriam operar naquela área. Mas eu não sou contra essas medidas exatamente por isso. É claro que é um ponto importante, né? Que me faz ser mais contra ainda. Mas acho que principalmente é porque eu defendo propriedade. Eu não vou dizer que é um conceito absoluto, que nem os libertários, que nunca será quebrado, né, nos meus princípios, mas é algo que eu valorizo sim. E você impor essas regras no negócio de outras pessoas é uma violação de propriedade. Mas isso daí já é algo mais pessoal meu, né? Não é algo que eu considero certo para se seguir, porque eu não acredito que exista um certo e errado nessa questão, né? É simplesmente a minha preferência. Que eu também não acho muito absurdo, né? Na verdade, acho até um pouco esquisito boa parte das pessoas discordando, tipo, é que nem você falar, isso daqui é meu, então eu decido as regras. E eu faço o que eu quiser com isso. E daí alguém vir e discordar de você. Não é você quem tem que decidir as regras do negócio que é teu. As pessoas discordando disso causam um efeito semelhante em mim ao que causa na pessoa comum quando alguém discorda que matar é errado. Tipo, como assim? Você discorda que matar é errado? Eu achei que todo mundo acreditasse isso. Não é o óbvio? Mas eu sei que isso daí é uma preferência minha. E ela tem algumas exceções. Afinal, eu curto a ideia de um estado mínimo e ajudar as pessoas necessitadas através de um auxílio monetário temporário. Provavelmente é a forma mais liberal do Estado ajudar as pessoas. Mas aqui eu já tô me desviando do tema. Então, continuando, uma das consequências de ter mais mulheres na política é que teria mais esquerdismo. As mulheres têm uma tendência maior à esquerda. E é óbvio que eu tô generalizando, não tem como falar de um grupo sem generalizar. Mas eu não acho que essa tendência à esquerda seja unicamente pela natureza feminina. Eu acredito que a esquerda conseguiu abraçar muito bem, conseguiu usar muito bem como massa de manobra para ganhar eleições os grupos LGBT, os negros, as mulheres, coisa que a direita só tá aprendendo a fazer mais recentemente. O Rafael Lima do Ideias Radicais já sacou isso. A esquerda faz parecer que a defesa dos direitos dos gays, negros e mulheres é algo exclusivamente da esquerda. Tipo, eles conseguiram tornar ideias como igualdade de gênero algo que parece ser exclusivamente defendido pela esquerda. E dessa forma eles conseguem muitos votos desse grupo, mesmo que não necessariamente se importem de fato com essas pautas. Mas tem outras coisas para se considerar para responder a pergunta se eu quero mais mulheres na política ou não. Além do ponto negativo para mim do aumento da participação feminina na política, que é o aumento do esquerdismo, que eu não concordo. Eu não sou um extremista, mas as minhas opiniões tendem a ser mais de direita. Também tem o fato de que teria um foco maior em causas femininas em vez de masculinas.
É natural você sentir mais empatia pelo seu grupo e querer lutar por ele. Então, com mais mulheres na política, é isso que aconteceria. Elas lutariam principalmente, e algumas exclusivamente, pelo seu grupo. As pessoas tendem a ter uma empatia menor com grupos que elas não pertencem. Então elas naturalmente se importariam menos com os homens. E esse é um ponto negativo para quem é homem. Mas também tem outra coisa, né? Naturalmente, com mais mulheres na política, o feminismo aumentaria. E o movimento feminista, hoje em dia, lutaria por quais direitos? Quais direitos que as mulheres não têm no Brasil, que os homens têm? Você consegue citar pra mim um direito legal que o homem tem que a mulher não tem? Ok, mostrar os mamilos. Mas e além disso? Aliás, se as feministas querem lutar pelo direito de mostrar os mamilos que nem os homens, tem meu apoio. Dessa forma dá pra ver uns peitinhos bonitos. Mas só as bonitas. As feias, por favor, continuem de sutiã. Mas, enfim, a impressão que eu tenho, que pode estar errada, é que não tem privilégios legais, além desse, dos homens sobre as mulheres. Se alguém quiser me corrigir nos comentários, eu adoraria. Mas, pelo outro lado, dá sim pra citar alguns privilégios femininos. Por exemplo, não tem a obrigatoriedade do alistamento militar, você não precisa ir pra guerra se rolar uma, elas se aposentam mais cedo, elas têm preferência na ajuda que o governo dá em alguns auxílios, por exemplo, o Auxílio Brasil, que agora voltou a ser Bolsa Família, e inclusive na ajuda do Rio Grande do Sul, porque aparentemente uma mulher perder a sua casa merece mais ajuda do que um homem perder a sua casa. E além disso, foi aprovado uma lei da CLT que obriga o direito a 2 domingos de folga por mês, em vez de 1, que é o caso dos homens. E eu imagino que o motivo de terem colocado esse dia de folga a mais para as mulheres exclusivamente, a justificativa seja a tal da jornada dupla, né? Que é o trabalho em casa e o trabalho no trabalho. Então tá aí mais um direito que as mulheres têm e os homens não têm. Sendo assim, pelo que as feministas iriam lutar? Por privilégios legais. Porque as mulheres já têm mais direitos do que os homens legalmente. Então o que elas poderiam fazer é aumentar a desigualdade legal entre homens e mulheres, privilegiando o seu sexo. Mas também tem uma coisa que eu quero comentar sobre essa tal jornada dupla. Essas medidas que tratam de um grupo em vez de indivíduos me incomodam bastante, porque não são todos os indivíduos daquele grupo que são de certa maneira, entendeu? Não são todas as mulheres que passam pela jornada dupla de trabalho. Assim como não são todos os negros que são pobres. Então você vai ignorar o individual para favorecer um grupo só porque a pessoa tem buceta ou a pele escura. Aí você diz, mas esses grupos eles sofrem mais porque tal, tal, tal e tal. Beleza, pode ser, mas mesmo assim eu não sou a favor dessas medidas não. Eu preferiria medidas que tratassem do indivíduo e não de um coletivo. Em vez de cotas para negros, seria melhor cotas para pobres nas faculdades. Ou melhor, não que seria melhor, para os meus princípios e objetivos seria melhor, né? Que eu imagino que, nesse caso, sejam os mesmos de muita gente. Você prefere colocar um negro rico para estudar de graça ou um pobre branco? Pelo amor de Deus, né? Mas ok, eu já imagino qual que seria a resposta das feministas para o que eu disse aqui. Elas poderiam dizer algo como, tá bom, não tem privilégios legais masculinos além de mostrar os mamilos, mas tem a desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre outras coisinhas. Isso não é um direito legal dos homens, né? Ganhar mais do que as mulheres, na verdade é proibido você ter a mesma competência que outra pessoa, desempenhar o mesmo trabalho na mesma qualidade, né? E na mesma quantidade, e receber menos. Mas na prática isso daí acontece sim. Coisa que eu defendo o direito do proprietário de fazer. Afinal, eu defendo que a pessoa que tem a propriedade decida as regras dessa propriedade. Então, se um dono de mercadinho, inclusive, quiser proibir negros, por exemplo, de entrar no seu mercadinho, sim, eu defenderia o direito dele de fazer isso.
E agora vão me chamar de racista porque eu tô defendendo propriedade. O que não é verdade, cara. Eu posso achar repudiável a merda que você está dizendo ou fazendo, mas defender o seu direito de fazê-la, caralho. Mas no caso das mulheres, a diferença salarial, eu não acho que seja mero preconceito. É lógico que tem preconceito, porém, eu também acredito que exista uma tendência das mulheres serem menos produtivas, menos inteligentes e menos habilidosas do que os homens em geral. Eu simplesmente não consigo engolir a narrativa de que não existe uma campeã mundial de xadrez, nunca existiu na história, por conta do machismo no mundo, que não deixou ela ter oportunidade, que desincentivou ela. Cara, o xadrez é jogado há mais de 500 anos. Não é possível que nunca apareceria uma gênia do xadrez para desbancar o campeão mundial, se de fato a habilidade entre os homens e mulheres fosse igual. E não é só no xadrez que os homens dominam o negócio. São nos esportes de força, de velocidade, de habilidade, de reflexo, e nas matérias que exigem mais do mental também. Quantos grandes nomes femininos na física existem em comparação com os masculinos? E ok, você poderia argumentar, ai, machismo, ai, sei lá o que, sexismo, taxismo, eletricismo. Então vamos pegar algo mais atual. League of Legends. Agora que a gente tá num mundo bem progressistinha e cheio de feminismo. No League of Legends surgiu uma equipe de 5 jogadoras mulheres para jogar no cenário competitivo do jogo. E o time delas foi completamente trucidado. E daí você vai dizer, ah, mas é porque o time delas era muito ruim mesmo. Tá, então se é um caso isolado, por que não existem mais equipes só de mulheres no cenário competitivo de League of Legends? É mero desinteresse? Falta de oportunidade? Ou falta de capacidade mesmo? As garotas desse time, elas estavam jogando contra jogadores do elo desafiante, sendo que tinha gente do elo diamante no time delas. Porque é difícil de tu achar garotas do elo desafiante. Tem bem menos do que garotos. E eu concordo que isso em partes é por conta do desinteresse, e os homens são mais interessados por jogos do que mulheres. Mas a gente tem que admitir que isso daí é uma característica biológica também, de uma habilidade menor. Todas as equipes de League of Legends que jogam competitivamente são praticamente, se não, na maioria dos casos totalmente, compostas só por homens. E eu acho que você tem que ser muito chapéu de alumínio para não perceber o que isso significa. É você simplesmente negar a realidade na frente dos seus olhos. Ah, e uma curiosidade. A melhor jogadora dessa equipe profissional feminina que eu citei, a melhor jogadora do time era suporte. E é claro que um caso isolado não prova nada, mas se você perceber, as mulheres tendem sim a jogar mais de suporte do que os homens. E isso é outra coisa que comprova uma tendência natural. As mulheres, elas têm aptidões diferentes dos homens. Homens e mulheres não são iguais. Ah, mas tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Tipo, ok, eu posso admitir, os homens têm certos privilégios que, mesmo não sendo privilégios legais, são privilégios que existem por você ser homem na sociedade. Mas eu gostaria de ressaltar que vocês, mulheres, também têm certos privilégios. Que não são privilégios legais, mas são privilégios de você ser uma mulher vivendo em sociedade. Então, se você acha justo combater os privilégios masculinos naturais, eu pergunto por que não combater os privilégios femininos naturais também. Um que possivelmente é o maior deles é o de que os homens em geral correm muito, mas muito mais atrás das mulheres do que o contrário. Mesmo uma mulher média, ou até as feias, conseguem ter uma quantidade enorme de gados. E isso gera o fenômeno de uma garota medíocre, que não tem uma personalidade interessante, diferenciada, é só uma norme sem originalidade, sem habilidades ou qualidades de destaque, e sem nem mesmo uma beleza acima da média, ter o ego super inflado, sendo extremamente seletiva em relação a com quem que ela vai ficar. E as mulheres costumam fazer pouco caso disso, julgar que nem é algo tão desagradável na vida do homem, e ter falta de empatia
com toda a frustração que os garotos têm e as garotas têm bem menos, porque elas não sentem na nossa pele o que a gente passa. E também porque elas não fazem parte do grupo que a gente faz, o grupo de homens. A grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Então as feministas falam: ah, é muito melhor ser homem do que mulher nessa sociedade machista e patriarcal. Mas eu sugiro você reconhecer os seus privilégios também, fêmea escrota. Um homem sofrendo por mulher costuma ser diferente de uma mulher sofrendo por homem. Porque a mulher geralmente tem um monte de gado querendo ela, só que ela não quer, ela quer aquele destacado. Aquele que é difícil de conseguir, que é considerado um prêmio para ela. A sua frustração se deve à sua exigência, diferente do homem. A mulher fica com quem ela quiser, o homem fica com quem ele consegue. Então o nível de frustração, principalmente sexual, que os homens têm é muito maior do que o das mulheres. Mas enfim, eu já falei demais e agora eu vou dar minha resposta. Não, eu não quero mais mulheres na política, porque eu não quero mais pessoas na política. Na verdade, eu quero menos pessoas na política, porque, como eu já disse em outros vídeos, o Estado fornece os incentivos prejudiciais para as pessoas e é por isso que ele funciona de uma maneira tão ruim. Então eu quero tirar essa cambada de parasita do poder, devolver o dinheiro para as pessoas e aumentar a quantidade de capitalismo que existe. Porque o capitalismo sim dá os incentivos benéficos para as pessoas. O ser humano é egoísta. E no capitalismo, para você se dar bem, você tem que ser egoísta. Como que você se dá bem no capitalismo? Fornecendo um produto ou serviço, quebrando o galho de alguém, ajudando as pessoas. Porque ajudando os outros você recebe o dinheiro e o dinheiro te ajuda. É uma ajuda mútua. E recentemente eu tô, quem sabe, percebendo mais a natureza podre do ser humano, o que me faz desenvolver até uma certa misantropia. E isso só me faz ser mais a favor do capitalismo ainda. Porque se o capitalismo utiliza o seu egoísmo para fazer coisas boas para outras pessoas, e o ser humano é mais egoísta do que eu imaginava, então o capitalismo é mais efetivo ainda, com os incentivos que ele dá para as pessoas. Mas enfim, por esse vídeo é isso, até mais.